Olá, pessoal, tudo bem? Nos encontramos então hoje para mais uma reflexão do nosso Evangelho. E quando a gente se propõe a refletir sobre o Evangelho, é também, em última instância, a gente refletir um pouquinho sobre a gente mesmo, né? Quem que nós gostaríamos de ser nesse mundo? Que caminhada que a gente gostaria de fazer? Com que valores? De que jeito, né? Então a gente lê o Evangelho, a gente relê a mesma passagem, a gente lê mais uma vez, a gente compreende um pouquinho aqui, depois, num outro momento de vida, a gente aprende uma outra coisa, né? Enfim, a gente se emociona com Jesus e por fim a gente sempre se pergunta, né? Como é que eu posso trazer um pouco disso do Evangelho para minha própria vida, né? Como vivenciar o Evangelho de Jesus? E aí eu acho que é o grande objetivo de a gente estudar o Evangelho e estudar de novo e mais uma vez, né? Então, para hoje, a passagem que a gente escolheu para trazer para vocês é carregar sua cruz. E essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Os itens 17, 18 e 19. Antes da gente conversar sobre essa passagem do Evangelho propriamente dita, eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre essa simbologia da cruz. O que significa a cruz, né? E aí eu encontrei um texto muito interessante do Dr. Bezerra de Menezes no livro Terapêutica de Emergência. E ele ajuda a gente a pensar um pouquinho nisso. Ele diz que atualmente muitos acreditam que essa simbologia do instrumento da cruz, né, onde Jesus padeceu, não tem mais razão de ser falado, não merece maiores considerações atualmente. E aí ele nos lembra que antes de Jesus, a cruz era a expressão máxima de desprezo por alguém, né? Era uma punição. Então ela era empregada para punir ladrões, assassinos, delinquentes, né? Era o desprezo total. E ali também Jesus foi hostilizado, Jesus padeceu na cruz, Jesus sofreu na cruz, né? E aí depois de Jesus, a cruz se tornou então, por toda a ressurreição e tudo que significou, a cruz se tornou então um símbolo de sacrifício, em gesto de amor. Então é essa simbologia que a gente traz quando fala de carregar a sua cruz, né? Bezerra de Menezes ainda complementa, né, que milhares estão carregando as cruzes da humildade, de sacrifício pessoal pela causa de Cristo, cruzes de esperança e otimismo, cruzes pesadas, né, representando as expiações redentoras que esse espírito precisa passar, né, aqui. Então são essas as cruzes que o amor transforma em estrada luminosa, né, que o amor transforma rumo à evolução, rumo, como diz na passagem, no texto, né, rumo à angelitude. E aí, no texto finaliza dizendo que tanto Cristo quanto a cruz de amor que simboliza isso tudo, essa simbologia toda, são sempre termos atuais, né? São sempre termos que a gente pode utilizar e relembrar dessa forma. Trazendo então um pouquinho o que nos diz o Evangelho, no item 18, eu vou ler um trechinho só para a gente contextualizar. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essa passagem do Evangelho está nos Evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João. E aqui a gente pode entender as palavras de Cristo, né? Essa questão de renunciar a si mesmo é uma renúncia das coisas materiais, do egoísmo, do orgulho, né? Pegue a sua cruz, o seu fardo, aquilo que você de fato necessita carregar, né? Renuncie às outras questões e siga-me.
né? E seguir o exemplo de Cristo é seguir o exemplo dele de renúncia, de amor, de caridade ao próximo, né? Aqui na Terra, cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a outra coisa, né? Então não há possibilidade de eu seguir Cristo de fato, de eu vivenciar esse caminho de verdade, mantendo ao mesmo tempo uma vida de apegos materiais, de valorização dos prazeres terrestres, né? Porque são direções opostas de caminhada. E aí é preciso uma escolha de vida, né? Qual caminho eu escolho percorrer? Quando a gente fala carregar a sua cruz, é receber com resignação, com paciência, todos os desafios, todos os sofrimentos, todas as provas da nossa vida. Às vezes, em vários momentos, a gente pode pensar que a cruz que a gente está carregando ela é pesada demais. Né? Às vezes na nossa vida a gente desanima, a gente se revolta, né? A gente tem dificuldade de aceitar, né, a cruz que a gente está carregando. Às vezes são conflitos na família, às vezes são dificuldades financeiras, às vezes são injustiças que a gente percebe que estão acontecendo ao nosso redor e nos impactam. Às vezes são adoecimentos, são questões orgânicas que a gente precisa passar. Mas a gente precisa lembrar que sempre, né, a cruz que a gente carrega é exatamente a que estamos preparados para suportar, né? Por mais que às vezes pareça difícil, por mais que às vezes pareça que está acima das nossas forças, né? Deus nos dá exatamente o que está de acordo com as nossas forças e de acordo com as nossas necessidades de aprendizado, nem mais nem menos. Uma outra reflexão que para mim ficou bem importante quando eu li essa passagem, foi o quanto às vezes nós colocamos pesos extras nessa nossa cruz, né? Então, pela nossa evolução, nosso nível evolutivo, pela nossa maneira de agir, de ver as coisas aqui no mundo, pela nossa dificuldade de entender e de focar naquilo que realmente importa, pela nossa dificuldade de entender e de vivenciar o Evangelho de Cristo, né? Então, as justificativas são inúmeras, né? Mas o que acontece? A gente acaba nos enredando em conflitos desnecessários, nós nos acomodamos nas nossas dificuldades muitas vezes nós nos vitimizamos em relação à nossa própria vida, né? Então, nesse texto que eu falava agora há pouco do Bezerra de Menezes, ele também diz, né, que as cruzes que muitos homens que existem cruzes, né, que muitos homens espontaneamente se prendem e experimentam o sofrimento que elegem sem qualquer conquista de bênçãos, né, por conta de egoísmo, por conta de vícios e paixões infelizes. A gente se prende demasiadamente em cruzes espontaneamente, né, por vontade própria, e aí a gente se prende por tempo em demasia, antes de conseguir tomar, como diz Bezerra de Menezes, a nossa cruz de triunfo, antes da gente triunfar sobre tudo isso, né? Então fica um convite para nossa avaliação pessoal, né? O quanto que a gente pesa e carrega de peso extra na nossa cruz com questões relacionadas a nós mesmos, a orgulho, a vaidade, a teimosia, a falta de empatia com os outros, a nossa dificuldade de entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, quanto mais que a gente carrega, que seria desnecessário, né, se a gente focasse e soubesse disso, né? O Evangelho, então, a passagem complementa, dizendo: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido nesse mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova.
Mas os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Tem um texto do Emmanuel que fala um pouquinho disso, né? Que muitos de nós acreditam que estão de fato carregando a cruz da que se propuseram carregar aqui, né? Mas que estão se distanciando, não estão seguindo o caminho de Jesus. E outros que de fato acreditam que estão seguindo o caminho de Jesus, mas que não estão se responsabilizando pelo seu processo, pela sua cruz, não estão se responsabilizando a tomar a sua própria cruz aqui, né? Ele nos orienta que é preciso que a gente carregue a cruz das nossas provas, das nossas necessidades de aprendizado, dos nossos sofrimentos, daquilo que é importante, que é indispensável para a nossa evolução, né? Mas unindo também o espírito cristão de trabalho no bem, de ficar no caminho de Jesus, de conseguir fazer essa comunhão com Cristo, né? Então, não apenas sofrendo, mas aprendendo com o sofrimento, que são coisas bem diferentes, né? Então é necessário que a gente viva a cada dia seguindo essa fé, né? Essa fé salvadora que vai nos orientando o caminho. No item 19 do Evangelho diz o seguinte: rejubilai-vos de Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. E aí podem traduzir-se assim essas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não o maldigais, né? Não falem mal, né? Não os desejem mal, na verdade, né? E eu fiquei pensando muito nisso. O que quer dizer quando fala, né? Que os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, né? E que aí a gente vai ser recompensado no céu. E aí eu lembrei de um texto do Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, e que ele fala assim que atualmente, né, seguir Jesus no nosso dia a dia aqui é sofrer algumas perseguições, né? Por quê? E aí ele traz alguns exemplos sobre isso. Aqui na Terra hoje, se a gente reclama remuneração, pagamento pelos nossos serviços, há leis humanas que nos protegem, né? E aí os homens nos chamarão de prudente. Nossa, você está sendo bem prudente, né? Mas se você quiser produzir algo útil, sem pedir recompensa nenhum, os homens te chamarão de louco, né? Nossa, que loucura que você está fazendo, né? Se você se defender contra os maus, fazendo valer as tuas razões a qualquer custo, né? Você será chamado de homem digno, né? Tentando manter a tua dignidade, enquanto que se você quiser ser humilde, né, e aplicar o perdão de Jesus mesmo, muitos te chamarão de covarde, né? Você está sendo covarde, é pura covardia, né? Não lutar pelas tuas razões, né? Se praticar a exploração, usar o outro de acordo com os teus interesses, mesmo que disfarçadamente, né? Te chamarão de inteligente, olha que astuto, que inteligente, né? Mas se você se dispor ao serviço geral para benefício de todos, vão te chamar de servil, né? De bobo. Então, eu acho que dá para compreender bem o que significa, né? Quem quiser salvar a si mesmo se perderá, porque vai buscar aqui mesmo o louvor das criaturas, vai buscar a recompensa do homem aqui. E aquele que se perder por amor a Jesus e ao Evangelho se salvará, porque aqui, né, vai ouvir dos outros homens que está sendo insensato, que está sendo fraco, que está sendo estranho, né, e acabará sofrendo algumas perseguições aqui na terra mesmo. Mas se salvará, diz o texto, né? Porque vai estar trabalhando pela sua evolução e vai receber as recompensas que não são desse mundo.
Queria finalizar então o nosso estudo do Evangelho de hoje, trazendo algumas palavras de Emmanuel que estão no texto Nossa Cruz, está no livro Palavras de Vida Eterna. Ele diz o seguinte: ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, a perfeição é fim. Então, até que a gente atinja a perfeição, nós vamos ter as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Porque faz parte do processo. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata os seus débitos sem sofrimento. Enquanto nós não tivermos consciência da nossa responsabilidade nisso, a gente vai continuar acumulando, amontoando problemas sobre a nossa própria cabeça. Mas quando a gente acordar para a necessidade da paz, né, a paz consigo mesma, né, a gente vai descobrir imediatamente a cruz que cabe a gente para nossa evolução, para o nosso burilamento. E aí traz também encarnados e desencarnados, porque às vezes a gente pensa, né, que quando a gente desencarnar tudo vai mudar, né, a nossa cruz vai deixar de existir, e não, né, ele traz que todos irmanados à Terra, todos nós nos vinculamos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Não há como fugir disso, né? A gente está nesse impositivo. Então, aqui na Terra, no círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, como a gente já falou antes, né? A questão social, o parente infeliz, né? As questões da nossa vida mesmo. E no plano espiritual, quando a gente desencarna, a gente continua carregando a nossa própria cruz, né? E aí vai ser a vergonha do defeito íntimo que a gente não conseguiu vencer aqui, a expiação da culpa, né, que a gente carrega por ter feito algumas coisas, o débito que a gente não conseguiu pagar, né? Então todos nós precisamos trabalhar e ter coragem para seguir o Senhor, seguir Jesus nesse nosso anseio de vitória, de ressurreição, né? Assim como exemplo dele. E aí a gente precisa esquecer então o egoísmo e tomar a nossa cruz, né? Nos responsabilizar pela nossa caminhada, pelas nossas escolhas, né? Enfim, pela nossa cruz. Então, meus irmãos, por hoje é isso. Obrigada pela companhia, que a gente possa buscar força sempre para carregar a nossa cruz e mais do que isso, né, achar o caminho de comunhão com Jesus enquanto a gente carrega a nossa cruz. Um abraço muito carinhoso para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.